E a Webcom TV, essa semana, recebendo aqui em nossos estúdios aqui de São Paulo, à minha esquerda, a belíssima Juliana Remualdo Trambaioli. E à minha direita, o Egídio Trambaioli Neto. Esse papo ia começar com o Egídio. Mas a Juliana, eu pediria ao cinegrafista para dar uma fechada na Juliana. Olha só, dá um sorriso, Juliana. A Juliana deu um sorriso tão bonito que eu falei, não, Juliana tem que participar da nossa entrevista. Eu quero saber um pouquinho de vocês, dessa questão literária. Esses dois são apaixonados pela literatura. Eu tinha uma impressão que um editor pensava só na questão comercial, eu tenho uma editora para ganhar dinheiro, etc. e tal. E vocês, a gente conversando em off, eu vi que é completamente outra história. Eu quero saber um pouquinho dessa história, Egídio. Primeiro de tudo, muito bem-vindo aqui ao nosso papo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E essa história, ela é uma história, eu acho que tem um tanto quanto de romantismo ligado a essa parte cultural. Eu sempre gostei muito da questão de literatura, de livros, mas também de como isso impacta no ser humano, né? Então a preocupação sempre foi fazer um trabalho em que você tivesse algo a mais para passar para as pessoas, e não apenas uma história que acabou a história, ponto. Ela tem que realmente trazer uma questão de valores, né? Mas não só o valor financeiro, o valor humano. E a nossa toada, até o lema da editora, trabalhar com valores humanos é a nossa especialidade. Então nós temos essa preocupação desde o pessoal que trabalha conosco. Nós fomos fazendo um trabalho de preparação com pessoas com vulnerabilidade social, que passaram a trabalhar como diagramadores, como editores de arte, ilustradores, pichadores viraram ilustradores. Então fizemos um trabalho social de estruturação da empresa com essa conotação. E as nossas publicações, elas, embora sejam dirigidas a um público escolar, ela também vai ao público em geral, ela também vai à livraria. E a preocupação foi sempre trazer um caráter mais construtivo, mais educativo, mais de formação humana. E aí os temas, os livros que a gente trabalha, em geral, eles buscam esse tipo de linha de atuação. Então não estou muito preocupado em fazer um manual de resolução de problemas de matemática, né? Ou ficar falando de anatomia para livros de ciências. Realmente você mostrar isso na prática, onde vai ser utilizado, de que forma vai ser utilizado, de que forma a sociedade usufrui dessas informações. Então, a preocupação da editora Irapuru é mais essa de fazer um trabalho valorizando seres humanos, catalisando pessoas para que elas encontrem nesse universo de leitura. E a gente encontra certas parcerias. Nós temos Lázaro Ramos como autor, Jair Oliveira, Tânia Calil, que são pessoas que estão aí na mídia, né? E são pessoas que têm essa preocupação cultural e estão colaborando com a gente com isso também. O Irapuru, quanto tempo existe? 10 anos. 10 anos de editora. Isso. O nome já, nome com a temática indígena, já com essa, propositalmente, essa coisa da brasilidade, de explorar esse universo nacional? Isso, ele tem esse contexto da preocupação com a nossa cultura, mas o pássaro Irapuru está relacionado a uma lenda indígena, em que, por ser o pássaro que quando canta, os demais calam, né? Na verdade, ele usa o canto quando o silêncio predomina, né? Então, existe uma crença de que ele é o senhor da sabedoria, da cultura. Então, somente o pajé e o cacique têm a autorização para usar apenas o Irapuru nos seus adornos. Então, é como se fosse o pássaro dos pássaros. Olha que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, Egídio. Como surgiu a editora? Você já um escritor, eu vejo no meu chutômetro, as dificuldades em publicar alguma coisa fizeram com que você, poxa, eu estou batalhando com a editora, estou tendo muita dor de cabeça, vou montar a minha. Foi por aí, não? Na verdade, tudo começou lá em 1989, quando eu comecei a prestar serviços para editoras. Fui me encantando com essa questão da produção do livro e descobrindo esse caminho em que eu poderia passar minhas ideias maluquinhas, né, que eu sempre gostei de inventar moda, de criar moda. Isso dava uma sinergia muito grande com os alunos. E aí, a partir desse momento,
eu comecei a trabalhar com editoras, aí depois veio a proposta do meu primeiro livro, que foi em 94, já vão 20 anos aí, né? Hoje eu tenho 138 livros publicados. Caramba! Né? Então, eu tenho desde livro de literatura, livro de aplicações matemáticas, de robótica, de ciências, de química, enfim, todas essas áreas, que a minha formação é pedagogia, química, matemática, mais um monte de coisinhas aí. Exatas. Um camarada... Mas pedagogia também entrou, né? E sempre eu tive essa preocupação do texto ser claro didaticamente, a informação chegar a quem é o leitor de uma forma que ele consiga assimilar e não ficar aquela coisa perdida, porque muitas vezes você pega livro, você chega a um determinado ponto e aí? Né? Então realmente é dar as informações, os links necessários para a compreensão profunda. A pedagogia te facilitou essa coisa da humanas dentro das exatas, Demais. Facilitou o entendimento do receptor da informação de exatas. Isso. E aí eu fui trabalhar em editoras em livros didáticos. Né? Comecei fazendo trabalhos como editor de química, área de exatas. Mas é onde você tem que ter domínio, tanto da escrita como domínio do conceito. Né? E depois recebi convite, que o meu primeiro livro fez um sucesso muito grande, chamado Alimentos em Pratos Limpos, que agora faz parte do selo da atual Saraiva. E eu acabei recebendo um convite para apresentar um projetinho para a editora FTD de matemática. E eu criei um modelo, que depois esse modelo acabou sendo trabalhado por coincidência pelo Dan Brown, né, no Código da Vinci, que são aventuras em que os personagens chegam a um determinado momento que eles têm que encontrar a solução do enigma para avançar na história. Então eu apresentei o projeto para um livro. No final do ano já eram 4 e no ano seguinte já eram 8. Então acabei fazendo uma coleção inteira com 8 volumes utilizando essas técnicas em que havia necessidade de decifrar enigma para avançar na história. E depois do Dan Brown veio com o Código da Vinci, aí, que fez um sucesso muito grande. E te ajudou também, então? Não, eu fiz isso antes. Mas acabou com um grande sucesso, sim, acabou sim. te ajudando diretamente. Exato, acaba o pessoal gostando da linha de atuação e os que não conheciam a coleção acabaram conhecendo e isso permitiu uma abertura. Eu vou lhe falar agora uma dica para esse negócio que me veio aqui. Tá. Tudo a ver com videogame esse negócio. Sim, tem muito cara de jogo. Tem muito cara de jogo. Então você podia criar um aplicativo, criar um game em cima dessa história. Concordo plenamente. Não é um caminho? Sim. Aliando a tecnologia a essa história toda? Eu já fiz alguns trabalhos em que envolvia tecnologia, mas envolvendo robótica e tal, você criar soluções, né, para situações problemas, em que há assim, pequenos momentos em que o aluno ele é levado a refletir em cima e buscar soluções para poder dar continuidade. Então acaba sendo uma competição, um tipo de jogo, né, entre as próprias turmas para encontrar qual a melhor solução para aquele tipo de problema. Muito bom. E à minha esquerda aqui, essa moça bonita, Juliana. Tem que fazer aquela piadinha ou não? Hã? Deixa eu ver o meu cinegrafista lá. Puxou a mãe, né, Juliana? Hã? Ela não tá aqui, eu não puxei. Mas deve ter puxado, porque ele não é o cara mais bonito do mundo. Ainda bem. E você é uma menina bonita, então puxou a mãe. Não é? O que você acha? Exatamente, puxou a mãe. Tá vendo? Muito bem. Juliana, eu quero saber de você o seguinte. Teu pai, o que você foi se envolver nessa história de literatura, de editora? Porque tudo que é filho não quer saber nada do pai, né? Não, meu pai fala, eu não quero saber disso, eu quero fazer astrofísica, eu quero fazer qualquer coisa, menos trabalhar com o pai. O que te envolveu nessa história? O que teu pai fez pra te ganhar? Porque na verdade é uma conquista, né? Bom, meu pai, desde que eu era muito pequena, ele sempre foi o meu herói, assim. E com os anos ele virou realmente o meu melhor amigo. Eu sempre tive ele como padrão, ele e meu irmão, que são os dois gêmeos da família, né? O meu irmão neurocientista, meu pai é autor de livro e fez faculdade de tudo quanto é coisa porque ele não tinha mais o que fazer. Então, eu comecei a pegar essa meta, e já que eu sou a ovelha negra da família, a única que não fez exatas, eu fui na área de humanas. Eu sempre fui muito fissurada em leitura, meus pais me instigaram bastante a ler, tanto é que em época de Bienal do Livro, a gente juntava dinheiro, colocava naquelas pochetinhas dos anos 90, super linda assim, amarelo berrante assim,
chegava nos estandes, jogava as moedinhas em cima da mesa, assim, a moça ficava espantada, cheia de moeda de 1 centavo, de 5 centavos. Aí a gente falava, eu quero esse livro. Lógico que a quantidade de moeda não dava, aí meus pais completavam, tudo, mas aquela sensação de eu juntei dinheiro, consegui comprar um livro e eu vou ler esse livro que eu consegui, era muito gostosa. Aí eu comecei a ler tudo e uma coisa que eu sempre achei muito chato, os finais sempre eram o mesmo. O mocinho sempre vencia, o malvado sempre perdia e todo mundo ficava feliz, saltitante e alegre. E aí eu comecei a ser muito crítica com isso. Aí meu pai começou, opa, deixa eu aproveitar, né? Ele me dava os livros, eu lia, eu falava, não gostei disso, muda isso, faz assim. Aí ele, tá, e se eu fizer assim? Aí a gente começou a discutir, comecei a trabalhar na empresa dele. Você começou a ser uma consultora do teu pai? Não uma Jequiti, mas uma consultora. Mas dando dicas. Hã? Dando dicas. Gosto disso, não gosto disso, vai por aqui, Isso. vai por ali? Isso. E aí eu comecei aí, meu pai sempre também gostou da forma como eu agia. Na escola eu já era a cabeçona lá que escrevia um monte na redação, o professor mandava todo mundo ter o mínimo de linhas, eu tinha que ter o máximo, a única da sala, porque eu escrevia a redação menos de 1 hora de 5 folhas frente e verso. Aí meu pai falou, escreve o livro, eu quero ver. Pega um tema que você goste ou não goste e tente fazer o pessoal gostar e eu vou te ajudando. Eu vou dando aquelas arredondadas nas pontas feias. E eu fiz, hoje eu tenho 4 livros, já estou escrevendo mais 2. Caramba! E a gente vai indo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Júlio. Ela falou, não sei se você notou o que ela falou. Meu pai é meu melhor amigo. Uhum. Você notou isso ou não? Sim, Hã? eu tenho ciência disso. Caramba, que coisa maluca! É. Como criar essa relação com um jovem que tem tudo para ser rebelde, para todos os jovens têm esse momento de rebeldia. Uhum. Como ser eleito como melhor amigo? Deve ter muito amigo e amiga sua brava com essa história, hein? Não, eles têm conhecimento, eles tentam roubar meu pai porque eles falam, nossa, seu pai é muito legal, pede pra ele me adotar, e todo mundo tem ele no Facebook. Tem amigo meu que eu não tenho no Facebook, mas eles têm meu pai. E isso é um pouco frustrante, mas tudo bem, faz parte. Olha que beleza, hein, amigos? Tá vendo? Muito bom. Vamos pegar agora um pequeno intervalinho e a gente já volta, que eu quero saber do Egídio essa história. Melhor amigo? O que deve ter de pai querendo saber essa receita agora aí? Você quer saber? No próximo bloco ele vai comentar, vai contar essa história, o que ele fez. Teve proposta financeira para essa história, esse título de melhor amigo? Uma cesta da Copenhague todo final do ano. Viagem internacional para Disney quando você era criança? Não, eu me contento com morango e chocolate, tá ótimo. A parte gastronômica faz parte desse processo, mas vamos saber na volta como é que é essa história de ser eleito o melhor amigo. Eu tenho um filho também, quero saber, hein? Dicas para o meu. Daqui a pouco a gente volta.